Então, nós temos uma proposta, né, de um programinha para a gente pensar um pouco e conhecer as questões da espiritualidade franciscana. Então, conforme nós programamos, deixa eu só abrir um outro aqui que eu acho que é importante, nós temos, por enquanto, 5 encontros. Temos, por enquanto, 5 encontros. Por enquanto, até o final do ano, nós temos 5 encontros de formação, né? Para a gente conversar um pouco, para a gente se preparar para a peregrinação do ano que vem. O tema de hoje é o que é espiritualidade. O segundo tema, espiritualidade cristã e franciscana. Terceiro tema, linha histórica, Francisco e Clara de Assis. Quarto tema, lugares franciscanos clarianos. E o quinto também, a mesma sequência. Isso, né, o ano que vem a gente vai elaborar mais coisa, mais material, mas cremos que isso já ajude bastante a gente entrar no clima da peregrinação e estarmos ambientados com a proposta, né? Como o próprio nome diz, a peregrinação naturalmente é uma viagem turística também, mas o objetivo, sobretudo, é que a gente possa estar nesses lugares franciscanos e nos lugares da arte, movido já por um espírito, né, e um conhecimento prévio, que a gente possa se preparar para isso, né? É uma fase dessa peregrinação, são esses momentos formativos que já começaram com o professor Fábio, agora comigo também, e a gente vai intercalando. Bom? Tá certo. Então, vou fechar essa apresentação. Vou abrir a outra. Espera só um pouquinho. Isso aí. Tá aparecendo já para vocês? Agora sim. Agora sim. Ok? Então, o homem segundo o espírito, né? Para a gente falar de espiritualidade, a gente tem que partir do ser humano e a gente tem que partir do que significa o espírito. A nossa proposta, naturalmente, é cristã. A gente não vai falar aqui de outras espiritualidades. Primeiro, porque eu não tenho informação nas outras espiritualidades, por exemplo, espiritualidade muçulmana, espiritualidade budista, né? Não tem informação nessa área e não é o nosso objetivo, tá bom? Uhum. Então, é a gente começar a pensar no homem segundo o espírito, né? Primeiramente, o homem aqui entendido como ser humano, seja esse ser humano homem ou mulher. Vou recordar uma questão aqui que eu acho que ela pode ser interessante. Então, quando a gente fala de homem, nós estamos falando do homem e da mulher. Uhum. A gente volta lá atrás, né, na formação da língua portuguesa, a base dela é a língua latina. A língua latina é a mãe da língua portuguesa. Em latim existe uma palavra, um substantivo, homo hominis. É um substantivo da terceira geração e que significa ser humano. Ou seja, o ser humano segundo o espírito. Então a gente já começa por aqui, entendendo o homem como ser humano, como uma pessoa. Então, a primeira articulação de um discurso teológico significa aquilo que diz respeito a Deus, né? A ciência de Deus, poderíamos dizer assim. Então, o primeiro ponto para a gente começar a conversar sobre espiritualidade pode ser formulada dessa maneira. Ou seja, antes de tudo, falar do homem espiritual. Recordando sempre que o enfoque nosso é a partir da espiritualidade cristã, e essa espiritualidade cristã é católica, ela tem um endereço, se a gente pudesse emprestar uma comparação, a gente está falando, né, de espiritualidade cristã,
porque parte da pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, e a espiritualidade cristã católica, que é a espiritualidade fundamental de Francisco e de Clara de Assis. Então, nós estamos partindo disso. E o que é o homem espiritual, né? Então, o texto, depois eu posso compartilhar esse texto com vocês, né? Encaminho para o Fábio, ele encaminha para vocês. O espiritualidade, sobretudo nos nossos tempos, é uma palavra quase mágica. Se vocês prestarem atenção, hoje se fala muito de espiritualidade. Mas essa espiritualidade da qual se fala bastante hoje em dia, nem sempre tem a ver com a espiritualidade cristã. Não estou querendo dizer que as outras espiritualidades sejam ruins. Longe disso. Estou falando do nosso endereço. A proposta de Francisco e Clara de Assis está alicerçada na espiritualidade cristã. Mas o nosso contexto de vida, o nosso mundo atualmente, tem trabalhado com a palavra espiritualidade de forma muito genérica. Então, por exemplo, né, vou brincar aqui. Uma pessoa está lá debaixo de uma árvore descansando, de repente ela fala assim: isso aqui, esse lugar, esse espaço respira espiritualidade. Não tem problema falar assim. Mas só que para nós cristãos católicos, e considerando, sobretudo, o ambiente e a escolha vitais e fundamentais de Francisco e Clara de Assis, nós situamos isso claramente que é uma espiritualidade cristã. Então, é isso que eu quero estabelecer hoje aqui. Aí o texto nos diz assim: habitualmente, ela é usada sem a precisão necessária. O sentido da palavra espiritualidade está se diluindo em outras expressões. Própria espiritualidade. Como se vê, no interior da reflexão teológica e teórica, esses termos como se esses termos não tivessem necessidade de serem usados com atenção e rigor. Então, por isso que eu pensei nesse encontro, para a gente estar situando com mais clareza o que vem ser espiritualidade. Porque hoje nós temos N espiritualidades. A espiritualidade de que a gente fala é a espiritualidade cristã católica, ok? Fazendo essa divisão didática para a gente situar. Como referência, tenhamos um texto da carta de São Paulo aos Gálatas, e no seu correspondente na carta aos Romanos. Então, esse texto para nós é fundamental para a gente compreender bem. Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra, da tela, que fica mais fácil para a gente. São Paulo vai dizer assim: vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não tomeis a liberdade como estímulo do instinto. Antes, servi uns aos outros por amor. Então, o que nós temos como elemento que antecede isso? Na fé cristã, Jesus de Nazaré, que é o Filho de Deus, sofre a paixão, sofre a morte de cruz e no terceiro dia ressuscita. Não é assim? A gente aprende e professa essa fé. Depois, Jesus, depois de um tempo, tá chegando aqui o Alan. Boa noite, seja bem-vindo. Paz e bem. E nós sabemos que depois da ressurreição de Jesus, acontece o quê? A ascensão. Isto é, Jesus passa um tempo com os seus, depois da ressurreição, ele fica um tempo ainda conosco, mas depois ele sobe para o Pai. E ele diz assim: eu volto para o meu Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Vou mandar para vocês
o Consolador. O Consolador. Quem é o Consolador? O Consolador é o Espírito de Jesus ressuscitado. Então, mesmo que nós não tenhamos a presença física de Jesus Cristo, perdão, o Filho de Deus entre nós, quando ele subiu para o Pai, eles enviaram para nós o Espírito de Jesus ressuscitado. Então, esse Espírito, que também é Deus, porque procede do Deus que é Pai e procede também do Deus que é Filho, ele permanece na história humana e vai configurando cada ser humano de acordo com aquilo que Deus sonhou para nós. Então, quando São Paulo diz assim: vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, mas não tomeis a liberdade como estímulo do instinto. Instinto aqui a gente pode entender como carne. Não é a carne que reveste, né, que compõe o nosso corpo. Não é essa carne biológica que o texto está falando. Carne, na Sagrada Escritura, sobretudo nos textos paulinos, significa toda força instintiva. Toda força instintiva que faz parte do ser humano. Nós nascemos com essa constituição instintiva. Então, nós vamos encontrar algumas Bíblias, dependendo dos editores, ao invés de falar de instinto, vai falar de carne. Então, qual é a proposta de Deus para nós? Então, vou voltar lá para a gente dar um outro passo. Quando Jesus ressuscita, permanece um tempo conosco, ele ressuscitado, com seus discípulos, né? Ele volta para o Pai, mas não nos deixa órfãos. Ele envia o próprio Espírito, o Espírito Santo. Por que é Espírito Santo? Porque o Espírito é de Deus, do Deus que é Pai e do Deus que é Filho. E o próprio Deus que é o Espírito Santo. É santo porque provém de Deus. Então, nós como cristãos, nós devemos nos deixar guiar pelo Espírito de Jesus. E quando a gente se deixa guiar pelo Espírito de Jesus ressuscitado, nós vamos aprender a servir uns aos outros por amor. Por que eu estou colocando isso? Porque esse é um elemento fundamental que constitui a espiritualidade, ou melhor assim, a marca, vou usar uma comparação, é um elemento que marca fundamentalmente Francisco e Clara de Assis. Por quê? Foram dois seres humanos que se deixaram guiar pelo Espírito de Jesus ressuscitado e entenderam que a proposta de Jesus é o serviço aos outros por amor. Então, quando a gente não escuta esse Espírito, não é que ele chega no ouvido da gente e fala, assopra, não é isso. A gente sente isso através do coração, através da nossa interioridade. Quando a gente vai ouvindo o Espírito do ressuscitado, o Espírito de Deus dentro de nós, nós vamos aprendendo que nós não somos o centro do mundo. Nós vamos aprendendo que os outros são nossos irmãos. E isso marcou fundamentalmente a escolha de Francisco de Clara. Tanto é verdade que o grupo que Francisco agregou em torno dele, em torno de 1205, 1206, lá na frente a gente vai falar mais disso, com mais detalhe, ele foi entendendo que aqueles primeiros jovens que chegaram até ele, eram jovens que chegavam para que fossem, juntamente com ele, irmãos. Por isso que o carisma, né, que o Espírito do ressuscitado suscitou em Francisco de Assis, é o carisma da fraternidade.
Tanto é que a palavra frei e a palavra frade, são palavras da mesma família, significam irmãos, vem do latim. Em latim, a palavra frater significa irmão. Daí a gente tem no português, né, outras palavras com essa mesma raiz. Fraterno, fraternal, fraternidade, fraternismo. Ou seja, tudo isso concentra em si, né, aquilo que é fundamental da identidade franciscana, que é a fraternidade. Então, o homem espiritual é um tipo de ser humano que não vive segundo a carne. A espiritualidade cristã tem essa mensagem para nós. Então, por exemplo, na prática, vamos imaginar aqui, alguém faz algo de que eu não gostei, eu vou inventar uma história aqui, só para a gente ilustrar. A Vanilda, vamos imaginar que a Vanilda, né, e eu tivemos um desentendimento, estou inventando aqui para ilustrar isso, tivemos um desentendimento, eu perco as estribeiras com você, fico completamente irado, não é? Perco a compostura. O que aconteceu? Eu agi segundo um instinto de vingança, eu agi segundo o instinto do ego, porque o ego, né? O egocentrismo faz com que a pessoa queira tudo para si, ou seja, o mundo tem que girar em torno dela. Então, eu não só perco a compostura, não só perco a educação, como eu perdi a oportunidade de agir segundo o Espírito. Porque Jesus de Nazaré, que depois que sobe aos céus, envia seu Espírito para nós, ele envia um Espírito de quê? De amor. Então, quando eu não ouço esse Espírito de amor, e eu perco o meu centro, eu estou agindo segundo a carne. Carne, biblicamente falando, sobretudo no nosso assunto, carne é igual a instinto. Um outro exemplo, né? Vamos imaginar que eu perca um equilíbrio, aconteça alguma coisa comigo, e eu desconto aquela frustração, aquela raiva, eu desconto isso na comida. Então eu como compulsivamente. O que vai acontecer? O que está acontecendo comigo? Aí acontece uma destruição. Eu estou me autodestruindo. Ou seja, eu estou seguindo o instinto da fome. Mas que, na verdade, é uma fome emocional. É uma fome emocional. Mas eu perco o controle e deixo essa parte animal, porque nós somos animais, a gente não pode se esquecer disso. Nós somos animais. E esse instinto me domina. Se eu me deixo guiar pelo Espírito de Deus, eu vou ter um equilíbrio sobre isso. É claro que há situações em que a gente precisa de uma ajuda técnica, de um psicólogo para fazer uma boa terapia, de um psiquiatra para acompanhar a receita de um remédio, por exemplo, né? Claro que as coisas não são tão simples como eu estou falando. Eu só quero dizer que quando a gente perde o controle do próprio ser, a gente está dando vazão ao instinto. E, sobretudo, né, se a gente perde o controle e age com violência para com o irmão, para com as pessoas. Aí o Espírito de Deus falou assim: nesse camarada eu não entro, porque é violento demais. Mas não entro porque eu quero, é porque esse camarada não deixa. Então não tem espaço. Então, carne na Sagrada Escritura, ou instinto, significa tudo aquilo que está em oposição à obra do Espírito de Deus em nós. Não sei se está ficando claro. Alguma pergunta? Tudo bem? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Tudo bem, tá claro. Está claro? Então vamos Tá avançar claro. mais um pouco. Bem entendido.
O homem espiritual é, então, um tipo de homem que não vive segundo a carne. Como sabemos, carne aqui não tem o sentido de corpo, não é isso aqui. Mas indica uma maneira, presta atenção agora, uma maneira total, ou seja, que envolve o ser humano inteiro, em todas as suas dimensões, e global, não somente de ser gente, de ser pessoa, mas de viver. Então, eu posso fazer uma opção na minha vida de viver segundo a carne. E deixo de lado o espírito. Eu posso fazer a escolha, porque antes de tudo, nós fomos chamados, como diz São Paulo, fomos chamados para quê? Para a liberdade, olha. Vós, irmãos, foste chamados para a liberdade. Mas não tomeis a liberdade como estímulo do instinto, ou seja, porque eu sou um ser humano livre, eu faço o que eu quero de mim mesmo e dos outros. Mas se a gente não tomar cuidado, essa escolha que a gente faz pela vida instintiva ou a vida carnal pode se tornar, pode possuir a gente no todo. Aí a gente perde o controle da vida. Então é isso que o texto está dizendo. Mas indica uma maneira total, que envolve o ser humano no todo, e global, porque envolve todas as dimensões humanas. E isso vai se traduzir numa forma de viver. Ou seja, não é somente um aspecto. A pessoa foi se perdendo de tal maneira que ela não vai deixando espaço nem para ela mesma. Porque a força instintiva vai corroendo. Agora, deixa eu esclarecer uma coisa aqui. A força instintiva nasce com a gente. Isso faz parte da psicologia, faz parte de tudo do que é humano. Se a gente não tivesse a força instintiva, a gente perderia a noção das coisas. Por exemplo, o medo é uma força instintiva necessária e importante para nós. Medo demais faz mal, medo demais faz mal, e medo de menos também pode fazer mal. Ou seja, a força instintiva, ela é parte constitutiva nossa. Nem de mais, nem de menos. O problema é quando essa força instintiva, ela domina, ela passa a possuir o ser humano que cada um é. E isso pode trazer consequências, não somente para nós, mas também para os outros. Vamos imaginar aqui, vou inventar uma história aqui. Por exemplo, uma pessoa que não tenha medo nenhum de se arriscar, de repente quer fazer a travessia, quer dar uma de equilibrista, atravessando de um prédio a outro. Tem problema isso? Não. Mas às vezes a pessoa não tem medo de nada e isso pode acarretar consequências. Pode acarretar consequência para essa pessoa e pode acarretar consequência para as pessoas que convivem com ela também. Sim. Então, veja, a própria ciência mental vai dizer que isso tem que ter a dosagem certa. Agora, quando à luz da fé cristã, isso tem uma outra coloração. Uma outra coloração. Por exemplo, a gente tem o instinto da sede, né? Quando o organismo está precisando ser hidratado, a gente sente sede. A gente sente sede. Sede demais faz mal, sede de menos também faz mal. Agora, tem gente que tem sede não de água, tem sede de poder. Aí a força instintiva dessa pessoa está dominando de tal forma que ela esquece que ela convive com outras pessoas, vai prejudicando outras pessoas. Aí o Espírito de Jesus ressuscitado vai dizer para nós, olha, o caminho é por aqui.
Porque as outras pessoas, para um cristão, são irmãs. E por que as pessoas que estão conosco, não somente da nossa família, mas aquelas com as quais a gente convive, são irmãs? Porque o próprio São Paulo vai dizer para nós assim, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, se eu não me engano. Vai dizer assim... Oi, alguém disse alguma coisa? Na carta aos Romanos, ele vai dizer assim: Jesus Cristo é o primogênito, ou seja, Jesus, o Filho de Deus, é o primogênito, o primeiro gerado, primogênito significa isso, de uma multidão de irmãos. Então, um elemento fundamental também da espiritualidade cristã é que esse espírito do ressuscitado, consequentemente, nos transforma em irmãos. Porque Jesus, segundo a Sagrada Escritura, é o primeiro da fila dos irmãos. É o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele é o filho unigênito, o único filho gerado de Deus. Nós somos filhos adotivos de Deus. O único filho de Deus é Jesus Cristo. Nós somos filhos por adoção. Em Jesus Cristo, nós somos tidos como filhos. E porque somos filhos, nós somos irmãos. Então, o irmão é o elemento fundamental. Como irmãos, nós nos deixamos guiar pelo Espírito do ressuscitado. Vou subir mais um pouquinho aqui. Pelo Espírito do ressuscitado, para que a gente aprenda, né, a não entender que o outro seja um objeto nas minhas mãos. Uhum. Então, São Paulo vai dizer mais uma vez na carta aos Gálatas: eu vos recomendo que hajais segundo o Espírito. Por que está em maiúsculo aí? Porque é o Espírito do ressuscitado. Não é um espírito qualquer que está soprando por aí. Esse Espírito do ressuscitado também é Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito também é Deus. São Deus, o mesmo Deus em 3 pessoas, né? A gente chama de trindade. São 3 dimensões da mesma divindade. O próprio Deus se revelou como Pai, se revelou como Filho e se revelou como Espírito Santo. Então, como Pai, ele é Criador, como Filho, ele é Salvador, e como Espírito, ele é Santificador. Então, São Paulo vai dizer assim: e não executeis os desejos do instinto. Então, vamos imaginar aqui, o Alain, aconteceu alguma coisa entre mim e o Alain. E o Alain fala assim: eu tenho vontade de matar o Frei Marcos. Tenho vontade de matar o Frei Marcos. Por alguma razão, vem aquela raiva, aquela indignação, aquela decepção. Isso faz parte, presta atenção no que eu vou dizer, isso faz parte da natureza humana. Portanto, é natural. Aquilo que é da natureza é natural. A gente não pode dizer que isso seja comum. Então, a gente vê no noticiário uma pessoa matando a outra. Está cheio disso, infelizmente. Se mata por nada. A gente fala assim: isso está comum. Não pode ser comum. Uma atitude dessa não pode ser comum. Há uma diferença entre natural e comum. Então, por exemplo, é natural as pessoas se cumprimentarem. É comum as pessoas se cumprimentarem. Mas não pode ser comum as pessoas se matarem. Agora, o instinto faz parte. Por alguma razão, vem aquele furacão, aquele vulcão, aí a gente tem que contar até 10,
respirar, senão a gente mata. Aí o que aconteceu? A gente deu vazão para a carne, para os desejos do instinto. Mas se a gente prestar atenção, é muito interessante o que eu vou falar. Se a gente prestar atenção, não é somente uma questão de religião, é uma questão humana. Qualquer pessoa humana, em qualquer povo, em qualquer época, qualquer pessoa que esteja com a cabeça ajustada, entende que a vida é um valor fundamental. E, sobretudo, a vida do outro. Só que Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, veio e deu um recado muito claro para a gente. O outro, a pessoa, o nosso vizinho, não é simplesmente uma pessoa ou um outro. Ela é, essa pessoa, um irmão ou uma irmã. E como nós somos orientados pelo Espírito do ressuscitado que está entre nós, a gente tem uma pauta a seguir. Ou seja, se o Espírito é de Jesus ressuscitado, qual é o raciocínio didático para a gente fazer? Se o Espírito é de Jesus ressuscitado e a gente tem que agir como esse Espírito está em nós, a nossa conduta deveria ser semelhante à conduta de Jesus. É aí que a gente tem que chegar. Então, a força do Espírito, né, como o texto está dizendo aqui, este Espírito não é um Espírito indeterminado, que a gente não sabe quem é. É o Espírito de Jesus Cristo. É o Espírito que configura o ser humano a Jesus Cristo. Então, se eu professo a fé em Deus, professo a fé em Deus que é Pai Criador, em Deus que é Filho Salvador, e em Deus que é o Espírito Santificador, a minha vida deve ser configurada a Jesus. Porque Jesus, segundo a Sagrada Escritura, Jesus passou nesse mundo fazendo o bem. Então, se eu me espelho em Jesus, me deixo guiar pelo Espírito dele, eu só posso fazer o bem. E quando eu escolho fazer o bem, eu vou aprendendo a administrar as minhas forças instintivas. Ou seja, eu não vou agir segundo a carne. Então, recordando, carne, nesse momento aqui na Sagrada Escritura, significa instinto. Não estou demonizando o instinto. O instinto faz parte da psicologia humana, faz parte da natureza. O problema é quando a gente perde o controle sobre o instinto. Ou a gente vai comer demais, ou a gente vai querer possuir demais, acumular demais, ou, né, tem pessoas que têm muita compulsão. Né? Compulsão para comprar, compulsão por jogo, compulsão por sexo. Isso tem o quê? Tem algum desajuste na força instintiva. Tem algum desajuste. Aí a gente tem que fazer um tratamento, tem que encaminhar alguém. Só que na espiritualidade, né, essa força instintiva, ela vive dentro de nós, porque é da nossa natureza humana, portanto é natural. É natural a gente sentir raiva. É natural a gente, né? Por exemplo, é uma das minhas fraquezas. Põe um prato de doce aqui para ver o que acontece comigo. Né? Eu tenho que me controlar. Né? Porque aquele doce... Por que o doce é tão gostoso? Não é porque é o chocolate, é o brigadeiro, é o doce de abóbora, é o arroz doce. Porque seja qual for, o doce nos dá o quê? Prazer. Prazer. O prazer é problema? Nenhum. Nenhum problema a gente sentir prazer. O problema é se a gente se perde no prazer. Né? Para Jesus, para Deus, nada é problema. O problema é quando a gente se perde no instinto e se mata. Né?
Tem gente que vai se matando de tanto comer, não é? Tem gente que se mata de tanto comprar coisa. Tem gente que se mata de tanto fazer sexo. Tem gente que né? Os consultórios estão cheios de pessoas com dificuldade em todas essas áreas. E eu não estou falando que o prazer, né? A gente tem que parar de demonizar o prazer. Deus criou porque é bom, né? A questão é se a gente se perde no prazer. A questão está aí. Então, a força do Espírito de Jesus ressuscitado deve servir de orientação na minha conduta de vida. Então, se eu sou guiado pelo Espírito de Jesus, o que Jesus faria no meu lugar? É essa a grande pergunta. Se o Espírito de Jesus está me guiando, o que Jesus faria no meu lugar? Tudo bem? Alguma pergunta? Olha, a hora passa. Tá claro? Tá claro, sim. É interessante? Você já tinha escutado alguma coisa assim? Aqui a gente está fazendo, é uma aula, não é uma homilia da missa, hein? A gente está estudando como isso funciona. Da mesma forma, veja bem, acho que isso vai ajudar a entender. Da mesma forma que a gente tem um aparelho digestivo, um aparelho circulatório, um sistema, né? Se fala muito de sistema, né? Um sistema psíquico, existe também um sistema espiritual. E para a gente entender o sistema espiritual, a gente tem que partir dessas coisas bem básicas. Por isso que os nossos encontros de espiritualidade estão partindo daqui. A gente entender que existem forças instintivas que agem dentro de nós e a força do Espírito de Deus que está dentro de nós também. Então a gente vai viver numa tensão constante. E é uma tensão, curiosamente, necessária. Necessária. É muito interessante, né? Para explicar essa ideia que eu estou querendo passar, vocês já viram um violão, né? Um violão só funciona, né? As cordas do violão só produzem música, só produzem harmonia se elas estiverem tensas. No ponto certo. Se houver tensão demais na corda do violão, ela arrebenta. Se não houver tensão nenhuma, fica aquela coisa frouxa, nem se pode tocar. Então, é uma tensão, isso é muito curioso e muito bonito ao mesmo tempo. Existe uma tensão necessária dentro do nosso sistema espiritual para que a gente saiba buscar aquilo que realmente é essencial a partir de Jesus. É muito bonito quando a gente vai entendendo como a gente funciona espiritualmente falando. Tá claro? Tá claro. É o equilíbrio, né, padre? É o equilíbrio, é o equilíbrio. É claro, por exemplo, um sentimento de indignação ou uma raivazinha, ela é necessária, muitas vezes, porque senão a gente vira uns banana, né? A gente vira uns bananas, né? O mundo está aí, né? Muita gente está passando a perna no outro, por exemplo, e a gente fica olhando assim. Não, né? A gente precisa de um pouco de raiva, a gente precisa de um pouco de indignação. A indignação é saudável. A gente tem que se indignar diante do mal, né? A gente precisa ter um pouco de raiva, né? Senão a pessoa está prejudicando uma outra, a gente fica lá que não se pamonha. Caramba, você está prejudicando o outro. Que raiva que dá. O Frei Marcos, então, fará o fechamento dessa aula na próxima aula, a aula 2 do curso Espiritualidade Franciscana, no dia 20 de setembro de 2023, quarta-feira. Inscreva-se para você receber o link da aula e também para receber a gravação, caso você não consiga assistir. Muito obrigado pela sua audiência.